Você já ouviu falar sobre o barbeiro dorminhoco? O problema do barbeiro dorminhoco é um problema clássico em sistemas operacionais e é frequentemente utilizado para ensinar o uso de semáforos e mutexes na programação concorrente. Mas o que é semáforo e mutex? Semáforo é uma técnica muito significativa para gerenciar processos concorrentes usando um valor inteiro simples. O semáforo é simplesmente uma variável não negativa e compartilhada entre threads. Esta variável é usada para resolver o problema da seção crítica e para conseguir a sincronização do processo no ambiente de multiprocessamento. E mutex é uma abreviação de exclusão mútua, é uma técnica usada na programação concorrente para evitar que dois processos ou threads tenham acesso simultâneo a um recurso compartilhado, acesso esse denominado por seção crítica. Os mutexes são usados para implementar a exclusão mútua, permitindo que apenas um processo execute uma região crítica de cada vez. Após compreender o que são semáforos e mutexes, vamos nos aprofundar no problema do barbeiro dorminhoco. Edsger Wybe Dijkstra, idealizador do problema do barbeiro dorminhoco, foi um cientista da computação conhecido por suas contribuições nas áreas de desenvolvimento de algoritmos e programas, de linguagens de programação, sistemas operacionais e processamento distribuído. Ele é mais conhecido por ter desenvolvido o algoritmo para o problema do caminho mínimo. Dijkstra propôs em 1965 o problema do barbeiro dorminhoco, que é um problema análogo a manter o barbeiro ocupado enquanto há clientes. Quando não há clientes, o barbeiro dorme. A situação envolve um barbeiro que corta cabelo em uma barbearia com um número limitado de cadeiras para os clientes esperarem. Se não houver clientes, o barbeiro dorme. Quando um cliente chega e não há cadeiras disponíveis, ele vai embora. Se o barbeiro estiver ocupado e há cadeiras vazias, o cliente se senta e aguarda a sua vez. Se não houver clientes, o barbeiro dorme. E esse ciclo continua se repetindo. Existem algumas condições para o problema do barbeiro dorminhoco ocorrer. Para a primeira condição, imagine o seguinte cenário: um barbeiro, uma cadeira de barbeiro em uma sala de corte e uma sala de espera contendo um número específico de cadeiras para os clientes aguardarem. Na segunda condição, cada cliente, ao chegar, verifica o que o barbeiro está fazendo. Se o barbeiro estiver dormindo, o cliente acorda o barbeiro e se senta na cadeira da sala de corte. Na terceira condição, se o barbeiro estiver ocupado cortando o cabelo de um cliente, o cliente que chegou permanece na sala de espera e aguarda sua vez. Na quarta condição, quando o barbeiro termina o cabelo de um cliente, ele dispensa o cliente finalizando o corte e vai à sala de espera para verificar se há outros clientes aguardando o corte. Se houver alguém esperando, ele traz um deles para a sala de corte. Se não houver ninguém, ele volta para a cadeira e dorme. Por fim, se um cliente entra na barbearia e todas as cadeiras estão ocupadas, o cliente vai embora. Este é um fluxograma simples para exemplificar o problema do barbeiro dorminhoco. No início do turno do barbeiro, é mostrado que o barbeiro ainda está dormindo, já que ainda não há clientes. Se um cliente entrar na barbearia, o barbeiro começará a trabalhar e começará a cortar o cabelo do cliente. Se ainda houver outros clientes esperando na sala de espera, o barbeiro continuará cortando o cabelo. Mas se não houver mais nenhum, ele voltará a dormir na cadeira. Quando estiver próximo do fim do expediente, ele terminará de cortar o cabelo do último cliente antes de ir embora. Se não houver mais clientes restantes, o barbeiro simplesmente fechará a barbearia e irá para casa. Agora vamos para os problemas que podem ocorrer no problema do barbeiro dorminhoco. Existem dois problemas comuns no problema do barbeiro dorminhoco. O primeiro é o deadlock, que significa impasse, e o segundo é o starvation, que podemos chamar de fome. Vamos conhecer com mais detalhes esses dois problemas. Deadlock.
O deadlock consiste em um cenário no qual o cliente acaba esperando pelo barbeiro e o barbeiro esperando pelo cliente. Veja o cenário de exemplo para o deadlock. Um cliente entra e vê o barbeiro ainda cortando o cabelo de outro cliente. O cliente aguarda na sala de espera. Enquanto espera, ele vai ao banheiro. Simultaneamente, o barbeiro termina de cortar o cabelo do primeiro cliente e verifica se há um cliente esperando na sala de espera. Como não havia ninguém na sala de espera, o barbeiro decidiu voltar para a cadeira e dormir, sem que o segundo cliente soubesse disso. Quando o segundo cliente retorna, o primeiro cliente já tinha saído, então ele continuou esperando na sala de espera. E dessa forma ocorre o deadlock, onde o cliente acaba esperando pelo barbeiro e o barbeiro esperando pelo cliente. Vamos para a solução do deadlock. A solução para o deadlock envolve o uso de 3 semáforos, dos quais um é um mutex, que também é chamado de semáforo binário. A solução usando 3 semáforos. O primeiro semáforo ajuda a contar os clientes que estão esperando, o segundo semáforo é para verificar o status do barbeiro, se ele está ocioso ou não. E por fim, o terceiro semáforo é para contar o número de assentos disponíveis. Então, um cliente espera se houver um assento disponível ou deixa a barbearia se não houver nenhum assento disponível. A solução usando mutex. Com o mutex, é possível que o cliente obtenha acesso exclusivo ao número de assentos livres, permitindo-os aumentar ou diminuir a quantidade de assentos disponíveis. Agora vamos para o segundo problema, que é o starvation. O starvation pode acontecer a um cliente que espera por muito tempo, quando os clientes não seguem uma ordem ou quando o barbeiro chama os clientes de forma aleatória. Como pode ser visto na ilustração, a ordem em que os clientes estão sendo atendidos não segue uma numeração, o que acaba deixando alguns clientes esperando por muito tempo. Como o cliente 2 não foi atendido por um longo período de tempo, ocorre o starvation e esse cliente pode decidir sair. Vamos para a solução do starvation. A solução para o starvation é utilizar uma fila, onde os clientes são adicionados conforme chegam, permitindo que o barbeiro os atenda com base na ordem de chegada, também conhecida como FIFO, First In, First Out, que significa primeiro a entrar, primeiro a sair. As filas são comumente usadas para evitar desperdícios causados por uma má gestão de estoques. Esse sistema é geralmente usado por empresas que trabalham com produtos perecíveis, como supermercados, para evitar a perda dos produtos por vencimento, por exemplo. Como pode ser observado na ilustração, a ordem em que os clientes estão sendo atendidos agora segue a ordem numérica. Desse modo, o problema starvation é evitado, usando uma simples metodologia de organização para atender os clientes por ordem de chegada. Implementação. Para um melhor entendimento, vamos ver uma implementação sobre o problema do barbeiro dorminhoco em linguagem C. Vamos dar uma olhada no código e entender como ele simula essa situação. Primeiramente, temos algumas bibliotecas incluídas, como stdio.h, stdlib.h, time.h e pthread.h, que são necessárias para manipulação de threads e funções relacionadas ao tempo. Em seguida, definimos uma constante max, que representa o número máximo de cadeiras na sala de espera. O código utiliza max mais 1, porque precisamos incluir a cadeira do barbeiro. Temos também algumas variáveis globais, como begin, end, size e fila max mais 1, que são utilizadas para controlar a fila de clientes. Além disso, há um mutex, pthread mutex t-trava fila, para garantir a sincronização entre threads. Agora vamos analisar as funções principais do código. A função vazio verifica se a fila está vazia, e a função enqueue adiciona um cliente à fila, exibindo mensagens apropriadas dependendo da situação. A função denqueue simula o corte de cabelo pelo barbeiro.
Após um intervalo de tempo aleatório, o barbeiro termina o corte, atende o cliente e exibe mensagens apropriadas. As funções cliente e barbeiro são funções de thread que representam a ação do cliente chegando e do barbeiro cortando o cabelo, respectivamente. Na função main, inicializamos o mutex e criamos as threads para o barbeiro e os clientes. O loop infinito na main simula a chegada contínua de clientes em intervalos de tempo aleatórios. Entendemos que o código usa a biblioteca pthread para trabalhar com threads e mutex, para evitar problemas de concorrência na manipulação da fila. Este é um exemplo da saída do programa em execução. Essa é uma solução interessante para o problema do barbeiro dorminhoco, onde clientes chegam e aguardam na sala de espera para serem atendidos pelo barbeiro, que, por sua vez, dorme quando não há clientes. Espero que tenham achado essa explicação sobre o problema do barbeiro dorminhoco interessante e esclarecedora. Agradecemos muito pela companhia durante este vídeo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos e nos sigam para mais conteúdos como este. Até a próxima e bons códigos!